Então deixa eu começar assim, ó. Primeiro, aqui a gente vai falar de tabela. Uma das coisas mais importantes de toda a parte comercial do sistema, fundamental. Mas se tu não viu o vídeo de cadastro de serviço, para agora, volta lá ou vê no link que eu vou deixar em algum lugar aqui. Depois tu volta aqui, porque aqui é para falar sobre tabela. Vai ser uma playlist especial só para isso, né, Renato? É isso mesmo, Rafa. Então, assim, nesta aula aqui, nós vamos cadastrar uma tabela. Nós vamos deixar uma tabela formatada, mas sem os trechos ainda. Nós vamos só cadastrar a tabela de um cliente. Nós vamos dar o nome dessa tabela e deixá-la e dizer quais são as taxas que a gente vai cobrar. Nós não vamos colocar valor nem nada. Presta bastante atenção, vê essa aula com calma, não pula capítulo, que hoje a gente vai começar a falar de tabela dentro da Brudan. Tabelinhas, the books on the table. Onde é que a gente cadastra as tabelas? Então, como tabela é uma negociação e a negociação é do setor comercial, então a gente vai para o módulo comercial e nós vamos no menu tabelas. Na opção 231, incluir tabela. Se acostumem com esses atalhos, eles ajudam muito na navegação do sistema. Isso. Se quiser colocar depois atalho rápido 231, ele vai direto para o cadastro de tabela. Então aqui, Rafa, vamos cadastrar uma tabela chamada Rafael e Renato. Existem vários tipos de tabela. Uma tabela vinculada para um cliente específico, ou então não, porque eu trabalho com uma tabela padrão. É uma tabela só e pronto, é para todos os meus clientes é a mesma tabela. Então o nome que vai aqui dentro da tabela é o nome que tu quiser. Referência da tabela, Rafa. O mínimo que a gente vai cadastrar aqui, nós vamos colocar o nome, nós vamos dizer qual é o tipo de tabela, que é uma tabela de venda, que a gente está vendendo serviço por um cliente, a vigência dele, até quando essa tabela vai calcular. Normalmente eu reajusto a tabela ano a ano. Então eu posso colocar até que dia essa tabela funciona. Se não quiser, pode deixar em branco. O tipo de imposto aqui, se vai somar o frete ou não. Gente, se soma o imposto frete ou não, não é que vai tirar, vai destacar ou sempre vai destacar. A questão é, se não soma imposto ao frete, o que vai acontecer? Se eu tiver um frete de R$100 e tiver que descontar os 12%, vamos pensar que é 12% o ICMS, você vai receber R$88. Ou então não, eu quero somar imposto ao frete. Então, para eu receber R$100, o sistema vai fazer um cálculo acima, embutindo imposto, que quando descontar esse imposto, vai chegar no valor de R$100. Então, a gente vai deixar aqui, por enquanto, soma imposto ao frete, de ICMS ao frete, não. Mas isso aqui é mais uma política da tua transportadora do que realmente do sistema. Aplica desconto ICMS ao frete sobre frete peso. Isso aqui são tudo negociações que depois a gente vai falar sobre desconto, se permite acréscimo. É mais a negociação. Aqui a gente quer só fazer uma tabela. Essa tabela, quando calcular no sistema, eu deixo o emissor poder mexer nos valores, sim ou não. Então, se negocia a tarifa, quer dizer, vai calcular e eu posso mexer. Então, se negocia a tarifa sim, ele deixa mexer. Se botar negocia a tarifa não, vai calcular e não mexe, é não. Que não é democracia. Aqui é como eu mando. É mais ou menos isso. Não! Mas não quer dizer que a tabela dando não, eu não posso depois deixar alguns usuários poder dar esse desconto, tá? Mas por padrão, ninguém vai conseguir, somente alguns usuários. Precisão da tabela. É quantas casas decimais eu quero usar. Então eu posso dizer o seguinte, olha, o peso eu não quero 2 casas depois da vírgula, e sim 3 casas depois da vírgula, tá? Então, beleza. E composição do frete. Aqui nós vamos cadastrar, nós vamos definir quais são as taxas que vai complementar essa tabela. No caso, o cliente Renato e Rafael e Renato, que é o nome ali que eu não me lembro agora, eu poderia dizer só o seguinte, a única taxa que é cobrada aqui é um percentual sobre nota e mais nada. Ou então não, é percentual de nota, é frete coleta, é frete entrega. Aqui a gente não está definindo qual é o valor, mas sim quais são as taxas que vão complementar o cálculo do frete. Não é obrigatório agora, eu posso deixar sem nada marcado e eu posso salvar. Assim que eu salvo, o sistema vai recarregar a tela com essa tabela cadastrada. Ela não vai calcular nada, porque ela não tem trecho nenhum, mas eu já posso vincular ao cliente. E aqui está um resumo de tudo que a gente selecionou lá. Isso. Na tela anterior que a gente acabou de cadastrar, exatamente os campos que estão aqui preenchidos, tá? Beleza. Faltou alguma coisa, era para ter colocado diferente, pode colocar pode aqui. Pode alterar olha, e salvar. Quero colocar que a taxa que eu vou cobrar nessa tabela aqui é só frete coleta. Posso clicar em salvar e pronto. O que eu vou começar a colocar aqui? Agora nós vamos para a direita, que aqui vai começar a aparecer todos os trechos que a gente vai começar a cadastrar. Lembrando, gente, essa aula eu vou cadastrar um trecho, não vou colocar valores ainda, nós não vamos falar de taxas, tá? Vai ficar para a próxima aula. Conforme a aula que a gente falou sobre serviços, a gente cadastrou um serviço Renato a jato e Renato na lenta. Então eu vou cadastrar um trecho com Renato a jato.
Eu vou começar a colocar o serviço que eu coloquei lá. Aqui é o serviço que eu cadastrei lá na nossa aula de cadastro de serviço. Só para teste, tá? De qualquer lugar para qualquer lugar, Renato a jato, eu poderia ter um valor. Eu vou salvar esse trecho. É só para entender a analogia. Não se preocupe com os outros campos, tá? É só para a gente poder entender que tem agora um trecho Brasil-Brasil. De qualquer cidade do Brasil para qualquer cidade do Brasil, no serviço Renato a jato, eu poderia ter um valor. Eu vou fazer o mesmo trecho, Rafa, para poder entender agora no outro serviço. Eu vou incluir um trecho. Vou dizer que vai ser o serviço Renato na lenta, que é o serviço que a gente cadastrou na nossa aula. Origem e destino, vou deixar tudo parado. Vou deixar Brasil, não vou preencher nada. Só para entender. Na tabela Rafael e Renato, eu tenho 2 serviços que eu estou tratando. De qualquer cidade do Brasil para qualquer cidade do Brasil, no serviço Renato a jato, eu posso ter um valor e um prazo diferente. O mesmo trecho ele se repete agora num outro serviço, Renato na lenta. Então, os trechos eles podem se repetir, mas o serviço é diferente. Sendo o serviço diferente, eu já tenho um valor diferente e um prazo diferente. Então assim, Rafa, eu só queria mostrar aqui como é que funciona serviço diferente dentro da tabela. Eu vou editar agora esses trechos aqui. Eu vou dizer que é do estado do Rio Grande do Sul. A origem da cidade vai ser Porto Alegre, para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Vou só salvar para mostrar como é que fica esses trechos, tá? Ó, ele já editou, ele ficou assim, ó. No serviço a jato de Porto Alegre para São Paulo, eu posso ter um valor totalmente diferente ali. Eu vou também configurar o mesmo trecho para outro serviço. Então, quando a gente não coloca origem e destino, o sistema entende que é Brasil. Não tem como tu cadastrar um serviço, ou um trecho, no caso, sem uma origem e destino. Ele cria uma tabela padrão. Isso, ele coloca Brasil. Que é independente do trecho que tu for fazer, isso. Vai cobrar a mesma coisa. Isso mesmo. Então, eu vou botar aqui a mesma origem. Vou dizer que a cidade é Porto Alegre. Vou dizer que o estado que vai para destino é São Paulo, para a cidade de São Paulo. E salvo. Mas agora as cidades estão iguais. Agora, exatamente isso. As cidades estão iguais, ó. Os mesmos trechos, mas para serviços diferentes. O que diferencia um serviço do outro é o detalhe agora. É o detalhe. Vamos cadastrar só mais um trecho no meu serviço, porque eu tenho assim, ó. Tudo que está em verde é a origem. E o que está abaixo é o destino. Eu posso ter, se eu tiver Porto Alegre para Belo Horizonte, ele vai só adicionar mais uma linha em branco aqui embaixo com Belo Horizonte. Mas se eu tivesse que colocar de São Paulo para, sei lá, para Rio Branco, ele ia fazer São Paulo verde, Rio Branco embaixo. Então eu vou só adicionar mais um trecho. Eu vou dizer que é no serviço Renato a jato. Vou dizer que a origem é o Rio Grande do Sul, a cidade Porto Alegre, para o estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então assim, ó, Rafa, ó. De Porto Alegre para Belo Horizonte eu posso ter um valor, ou de Porto Alegre para São Paulo eu posso ter outro valor no serviço Renato a jato. Eu não atendo Porto Alegre e Belo Horizonte no serviço Renato na lenta. Então beleza, Rafa. Aqui a gente já cadastrou uma tabela e a gente cadastrou os trechos. Então, cara, aprendemos a cadastrar a tabela e vinculamos o serviço que a gente oferece. Os próximos vídeos a gente vai falar de quê? A gente vai começar a falar sobre as taxas. Taxa de frete coleta, taxa de entrega, taxa de frete peso, ad valorem, inglês, percentual de nota, todas as tabelas. Porque eu vou mostrar como o sistema se comporta para fazer cada cálculo de cada taxa dessa. Como faz para calcular a taxa de peso, como faz para calcular uma taxa que tem que ser calculada em cima do valor da nota fiscal ou por KM rodado. Mais para frente nós vamos falar até de comparação de tabela. Favorita esse vídeo, bota para curtir, bota para acompanhar ele. Os próximos vão ser fundamentais para isso aqui funcionar, mas tu tem que ver todos. E tu tem que botar curtir em todos, senão não funciona no teu sistema. Não vai funcionar mesmo. Se não curtir esse vídeo, ele nem aparece no teu sistema. Não, brincadeira, gente. Brincadeira. Então bota lá, curte, compartilha, acompanha para saber qual vai ser a sequência, qual vai ser desenrolada a novela. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima aula.